Bom dia a todos, está no ar o programa Manhã na TVS. Para hoje temos como tema a Juventude para a Paz no espaço lusófono. Como convidado temos o Romilson Silveira, este que é o embaixador da Juventude para a Paz no espaço lusófono, ou seja, na lusofonia. Bom dia, meu caro amigo e convidado. E antes de mais, como é que está à sua disposição? Acho que tradicionalmente desta maneira que eu inicio, como é que está à sua disposição? Bom dia, obrigado pelo convite, bom dia aos telespectadores. Por acaso estou bem, depois de um final de semana muito bem passado, portanto recarregamos a bateria para mais uma semana laboral cheia de energia, não é? De forma a contribuir para a nação. Muito bem. E por falar em contribuição para a nação, sabemos que és o embaixador para a juventude, ou seja, da Juventude para a Paz no espaço lusófono. Antes de entrarmos concretamente neste contexto, perguntava-lhe quem é Romilson Silveira? Bom, Romilson Silveira é um jovem santomense de 28 anos de idade. Alguém comprometido com a causa nacional, comprometido com o país, com a juventude, e tanto tenho desenvolvido esse trabalho ao longo mais de aproximadamente 10 anos, e tem sido uma aprendizagem na minha vida durante todo o processo de liderança, tanto até as instâncias para onde eu cheguei. E hoje eu sou professor, leciono inglês. Estou a trabalhar com 7 anos este ano e tanto desempenho outras funções a nível da juventude, já desempenhei a nível nacional, enquanto presidente do Parlamento Nacional da Juventude para a Água, presidente da mesa da Assembleia do Conselho Nacional da Juventude e entre outras. Portanto, depois temos a nível regional, estamos a falar da PAINCOP, atualmente a organização com que eu sou embaixador para a juventude no espaço lusófono. Nós estamos a falar também da RECOJAC, uma organização que eu pessoalmente também ajudei a forjar a nível dos países da África Central, com sede em Camarões, e entre outras organizações. O jovem dotado, digamos, para falar um pouco da juventude em São Tomé e Príncipe e também a juventude de São Tomé no espaço lusófono. Falando concretamente deste espaço lusófono, como embaixador da juventude na lusofonia, como é que descreves a nossa juventude lusófona? Portanto, a juventude lusófona é uma juventude muito participativa, que eu pessoalmente tenho apreciado, não só os nossos jovens que estão lá, mas a toda a comunidade lusófona. Nós vimos ainda há pouco os jogos juvenis da CPLP, como é que foi o ambiente, como é que os jogos num clima de paz, de disciplina, e acima de tudo, mais de qualquer vitória, era a confraternização entre as pessoas, entre os países e entre os atletas. Nós acompanhamos aqui, tivemos a imensa honra de receber esses jogos, onde podemos convergir todas as diferenças, num único objetivo. Portanto, estamos a falar no aspecto desportivo, estamos a falar no aspecto literário. Temos o Fórum da Juventude da CPLP, que é um espaço onde os jovens é um encontro, né, que acontece a cada 2 anos. Com a sede está em Portugal, mas tem feito em forma de rotatividade. Portanto, São Tomé e Príncipe ainda não teve a oportunidade de acolher, este fórum, mas estou em crer que depois da realização dos jogos, certamente que São Tomé e Príncipe terá a sua vez. Portanto, temos também a conexão lusófona, portanto, há uma imensa rede dos jovens no espaço lusófono, bastante dinâmica, mas é preciso mais. É preciso com que a CPLP trabalhe mais de forma com que haja uma maior participação. Estamos aqui a falar a questão que nós debatemos quando estava ainda no CNJ, no Conselho Nacional da Juventude, que é a questão da mobilidade. Isso precisa-se, portanto, os jovens precisam locomover dentro do espaço da CPLP, e mais do que isso, antes de nós chegarmos mesmo à CPLP, é preciso, a nível dos países, dos PAULOPs, devemos ver essa circulação entre nós, essa livre circulação entre nós, depois para ascendermos
É verdade que Portugal, devido à sua posição em que está, tanto torna aquilo tudo tanto complexo, mas nós assistimos na Cimeira do Brasil, em que o próprio Portugal apresentou uma proposta em que quase todos os países subscreveram de forma a acelerar este processo, né, de forma com que haja tanto esta abertura, esta participação tanto de jovens. Muito bem. Fale-nos um pouco da juventude feminina no que toca à lusofonia. Como é que tem sido a participação? Bom, eu acompanho igualmente a participação da juventude feminina. Nós estamos a falar, por exemplo, o caso da Guiné-Bissau. Tem agora uma presidente do Conselho Nacional da Juventude, que é uma jovem, a Isatou Forbes, inclusive a minha amiga. Temos a nível do Brasil, a representante do Parlamento, tanto mundial da juventude, no espaço lusófono, também é uma jovem feminina. Portanto, são alguns exemplos. Portanto, nós aqui em São Tomé tínhamos uma candidata a presidente do Conselho Nacional da Juventude. Portanto, infelizmente não fez dessa vez, mas estamos em crer que, quem sabe, da próxima. Portanto, tem havido uma maior participação e é esse trabalho que nós temos que fazer, que os Estados têm que fazer, de forma a haver o maior empoderamento, a maior participação dessa ala feminina na esfera social, pública, privada e não só. Muito bem. Falou-se aqui das participações femininas no mundo juvenil. Em São Tomé e Príncipe nós temos tido fracas participações femininas. Como é que faz esta abordagem? Não, eu não acredito que seja fraca, porque isso leva tempo. É um processo. Mas já não temos tempo. Será que já não temos tempo suficiente para que as senhoras possam ter um pouco mais de autonomia? Não, nós temos uma sociedade que é tradicionalmente dominada pelos homens e pela própria característica das mulheres não facilita ou não tem facilitado essa maior participação, essa abertura. Isto tem a ver com a educação, a forma como é que nós preparamos os rapazes e as raparigas. Portanto, os rapazes têm uma educação diferente, que pode sair, pode participar, pode envolver, pode engajar. As meninas é muito limitada, é muito vigiada, é muito controlada e não tem essa margem de participação. Portanto, hoje tem-se quebrado essa barreira. Elas têm quebrado essa barreira. Portanto, é preciso que haja mais. E dei exemplo de a jovem que era candidata à presidência do CNJ. Há outras jovens aqui. Nós temos, a nível nacional, jovens raparigas que são presidentes de associações. Nós temos jovens, mesmo a nível da administração pública, que é coordenador ou que é chefe de departamento. Nós já tivemos aqui, e como eu disse, as miúdas hoje mais novas não têm de que reclamar que não há inspiração, não há pessoas para inspirar. Nós já tivemos mulheres aqui, primeira-ministra, tivemos mulher ministra de defesa, temos mulheres nas Forças Armadas, temos mulher polícia. Portanto, há exemplos para elas poderem se inspirar e poder engajar mais e participar, porque isso, independentemente da educação que nós vamos receber, é preciso nós comprometermos com aqueles que nós comprometemos com uma causa. Portanto, é verdade que a nível das instituições, por exemplo, o caso do CNJ tem esse papel, que é puxar com os documentos também, os documentos que existem a nível nacional. Por exemplo, foi aprovado agora a política, a estratégia nacional da juventude de São Tomé e Príncipe, em que o CNJ é um dos parceiros fundamentais para a implementação dessa política. Fala igualmente no empoderamento das mulheres. Nós temos o instrumento da União Africana da Juventude. Portanto, são esses instrumentos que nós temos, uma visão, um guia, uma visão orientadora, a forma como nós trabalhamos nesse aspecto. Portanto, é preciso nós puxarmos pelas mulheres e puxamos igualmente, ou seja, criamos, a mulher é criar a oportunidade para com que as pessoas possam concorrer em pé de igualdade. Porque se nós puxarmos muito pelas senhoras, amanhã teremos que puxar igualmente pelos homens. Portanto, criamos a oportunidade, não é, com base
na igualdade, permitir que um ou outro, aquele que tiver melhor capacitado, tanto pode concorrer e, tanto, tirar o proveito. Muito bem, tocou aqui na questão da educação, mas vamos entrar num outro contexto educacional, no que toca à educação escolar. Nós sabemos que a juventude compõe maioritariamente o mundo nacional, o território nacional, digamos assim, de uma forma mais abrangente. E por outro lado, nós sabemos que o futuro de qualquer país que é maioritariamente jovem encontra-se naturalmente nas mãos dos jovens. E em São Tomé e Príncipe não foge a regra, mas educacionalmente, no que toca à educação escolar, vamos partir para os ensinos. No ensino secundário, assim que cada aluno termina o seu ciclo secundário, ambiciona-se entrar em uma universidade. Ninguém está a colocar em causa a preferência de cada cidadão ou cada aluno. Por outro lado, muitos envergam para áreas que estão ligadas à política, como por exemplo o direito, onde pode-se encontrar aqui no direito várias áreas que ligam-se à política, como por exemplo um jurista, um advogado e posteriormente recorrer ainda mais a certas formações como ciências políticas para poder vir ocupar qualquer cargo político e também servir o país neste sentido. Mas há um déficit, de facto, de pessoas, de alunos, jovens, claro, interessando pelas formações técnicas profissionais. Temos déficits de técnicos profissionais no nosso país, temos déficit de vários técnicos em várias áreas, sobretudo no que toca a saúde, a energia e a informática. São os pontos focais e nós temos déficits. Como o embaixador da juventude no espaço lusófono, falando da juventude são-tomense, o que é que tens a dizer à nossa juventude que abrace mais formações superiores, recorrendo à licenciatura, esquecendo-se das formações técnicas profissionais que nos também interessantes? Também acho que acho que é bastante interessante a questão que tu traz aqui, a questão educacional. Portanto, só para terminarmos a questão feminina, pegando aquele exemplo, se nós vamos olhar nas escolas, nós temos mais raparigas nas turmas, porque eu também sou professor, nas turmas temos mais raparigas do que os rapazes. Logo, há uma tendência maior das meninas a agarrar-se mais ao estudo do que os rapazes. Nós vamos dar conta disso nas escolas. Portanto, relativamente ao sistema de ensino, é uma questão que eu já tenho falado isso em várias plataformas. É preciso nós adotarmos o nosso sistema de ensino de acordo com a orientação política que nós temos. Seguinte, falou-se aqui de vários alunos, os alunos que têm tendência, ou naturalmente inclinação para as cadeiras ligadamente à política, direito, advocacia, não sei quanto. Bom, a questão não está aí. Nós temos aqui alguns cursos técnicos, uns cursos técnicos profissionais e cursos técnicos de curta duração, 3 meses, 6 meses, por aí. Bom, esses alunos, nesses casos específicos, esses alunos que saem, onde é que eles estão? Para onde é que eles vão? Nós temos déficit de técnicos, de quadro, muito bem. Mas esses que nós andamos aqui a formar durante anos, onde é que estão? Vai para onde? Eu falo porque eu também sou formado no curso médio profissional, curso de construção civil. Portanto, eu havia colocado essa questão ao meu diretor na altura. Para onde é que vão esses alunos? Não sabe. Não há um controle. Nós criamos escola, criamos formações, mas não há um controle, não sabe-se para onde é que eles vão depois de terminar. Mas ainda assim nós continuamos com déficit. É verdade que nós temos déficit. A questão da energia, nós temos o Centro de Formação Brasil de Santo Tomé que forma técnicos na área de eletricidade, mecânica alta, não sei quanto. Temos aqui. Onde é que eles vão depois de terminar? Isso é que não é só nós criarmos formações, precisa-se criar, mas é preciso criar condições para absorver. Temos controle para saber onde é que vamos e o que é que realmente nós estamos a precisar. Isso é no âmbito profissional. Agora, no âmbito social, o que é que se deve fazer? É criar
portanto, disciplinas, bom, como existem já certas disciplinas, mas não tem que ser necessariamente ligados à política ou não. Portanto, para dizer que um bom político não tem que ser necessariamente ser formado em direito ou em ciências políticas. Não tem nada a ver. Há dirigentes hoje, a nível mundial, que nem mesmo têm uma formação superior, mas é um modelo de liderança. O que nós temos que fazer é arranjar, independentemente de formação, é arranjar pessoas sérias, comprometidas com o país. Pessoas em que, independentemente da agenda pessoal, tem uma agenda nacional. Uma agenda nacional. Para dizer que o Emmanuel Macron não é um político, o presidente jovem francês não é um político, é um banqueiro. Mas hoje está a liderar um país como a França. E bateu à direita, à esquerda, não sei quanto. Bom, o mais importante, e independentemente de formação, qualquer área que nós devemos a formar, é preciso formar pessoa. Não, porque nós assistimos aqui que está-se a dar pessoas conhecimento, mas não está-se a formar pessoa. É preciso nós formarmos uma pessoa. A educação cívica tem que funcionar. A moral, a ética, o respeito, a dignidade, isso tem que ser incutido na malta jovem. Em nós, desde o primário, do jardim, não sei quando, nós precisamos formar bons cidadãos independentemente de tudo. Muito bem, então estás aí a dizer praticamente, digamos, vamos aqui olhar, um resumo para que as pessoas, mesmo querendo ser isto ou acolá naquilo que toca os seus desejos futuros, mas que terão automaticamente de olhar para o país, conhecer as necessidades do país antes de tomar qualquer decisão que lhe coloque fora do seu território. Por outro lado, qual seria o papel fundamental neste sentido de educar pessoalmente cada cidadão? Qual seria o papel da embaixada da juventude lusófona? Só para completar esse capítulo de ensino, por exemplo, falamos do ensino superior. Muitos jovens terminam o 12º ano e querem ingressar para a faculdade. Eles chegam, depois de terminar, vão à universidade, tanto têm que fazer exame de admissão. E muitos não conseguem ser admitidos. O que é que eles vão fazer? Eles não conseguem ser admitidos para ingressar na universidade. Todos os casos concretos, o jovem perdeu o ano, não foi admitido, voltou a perder este ano. Já são 2 anos que ele perdeu. O que é que ele vai fazer? Qual é a alternativa? Portanto, é preciso, antes de nós fazermos certas coisas, é preciso nós pensarmos e encontrar um plano B. Portanto, eu acho que é normal, nós queremos que a coisa seja mais séria, mas antes devemos pensar na alternativa, porque eu conheço países, também tem países em que cria-se esse tipo de coisas, mas eu não, numa universidade, tanto de referência, uma universidade de referência, em que os alunos fazem teste de admissão, mas se eles não conseguirem, eles vão fazer uma outra coisa, mas há uma alternativa. Aqui nós não temos alternativa para essa gente. Você vai ver porque eles não conseguem ir para a universidade, as universidades privadas, porque o valor de propina, portanto, eles mal trabalham, ainda está com os pais e quer prosseguir seus estudos, não tem meios, então não conseguem entrar, porque alguns tentaram, depois acabaram por desistir, né? E qual é a alternativa? Portanto, nós, a NIVA, porque a nossa sede está sediada, a nossa sede está em Libreville, Gabão, é uma organização, PAINCOP, a Pan-African Youth Union Culture of Peace, a organização pan-africana da juventude para uma cultura de paz. Nós trabalhamos em estreita colaboração com a Unesco, que é uma organização da juventude, mas que surgiu por causa da Unesco. Então, a nossa sede permanente está na Unesco neste momento, mas ainda há uns trabalhos, uns processos burocráticos que ainda está a ser trabalhado, porque o Gabão, o presidente Ali Bongo assumiu, o governo gabonês assumiu com que a sede permaneceria lá. Mas neste instante vai se construir uma sede para a organização, porque eu sou membro, independente de ser o ponto focal do embaixador para os países lusófonos, eu sou membro do secretariado permanente. Portanto, como é uma organização sem fim lucrativo, por isso que eu estou cá.
Então, se nós tivéssemos meios, eu deveria estar em Libreville sentado, porque eu faço ponto e às vezes também faço a tradução em inglês francês para os colegas da sub-região. Portanto, o presidente é um nigeriano, o secretariado permanente está em Libreville, eu sou o ponto focal para os países lusófonos. Assim. Portanto, nosso objetivo é trabalhar com jovens para cultivar neles uma cultura de paz, da não violência, de participação, de engajamento cívico. E, por exemplo, agora nós temos a crise que está no Congo, na República Democrática do Congo. Nós temos lá o nosso coordenador que está a fazer um excelente trabalho, tanto com a juventude e a Unesco a nível regional, tanto a nível regional, está em Libreville, mas depois há representações da Unesco, que não é o nosso caso aqui. Aqui nós não temos mais representação da Unesco, nós temos sim um ponto focal da Unesco, que é o Ministério da Educação. Portanto, nosso objetivo é esse, é trabalhar com jovens sensibilizados, educá-los para uma cultura de paz. A antiga diretora da Unesco dizia que a Irina Bukova dizia que paz inicia na mente dos homens e na mente dos homens que temos que trabalhar para combater a paz. Então esse é o nosso objetivo, trabalhar com os jovens. São pessoas, são esses jovens que daqui a mais algum tempo serão dirigentes. Então serão ministros, presidentes, não sei quando. Então, são essas pessoas que nós devemos trabalhar com elas para com que amanhã, quando eles estiverem já na liderança dos seus países, possa fazer diferente daquilo que nós temos assistido no continente africano, presidente que permaneça no poder mais de 20, 30 anos. Então, ele educado, preparado, já para, assim que estiver no lugar de tomada de decisão, ele irá incutir novas mentalidades. Para dizer que a participação a nível da juventude africana, sobretudo africana, tem sido bastante ativa. Nós hoje felicitamos a jovem do Mali, 35 anos, é ministra de Negócios Estrangeiros. Há um jovem de Guiné-Conakry, aos 27 anos, é ministro da Juventude. E há outros. Nós temos atualmente 3 ou 4 jovens que menos de 35 anos para baixo que são ministros nos seus países. São jovens que participaram na formação de IALI, tiveram outros tipos de formação e treinamento. E esperamos que Santo Tomé e Príncipe também possa seguir este exemplo e ter pessoas novas a liderar, portanto, as instituições, o Ministério, a Presidência da República e quem sabe. Muito bem. Já voltamos à conversa. Estamos em conversa com o Romilson Silveira, este que de facto é o jovem embaixador da Juventude para a Paz no espaço lusófono. A nossa juventude, em particular, no que toca à música, a desporto, digamos, a arte e a cultura. Fale-nos um pouco sobre arte e cultura. Uma vez mais, obrigado. Na sequência daquilo que estava a dizer o músico veterano, isso reflete primeiramente na questão política. Por quê? Porque a política é que delinea as coisas, orienta. Portanto, qualquer país, ou os países são fortes porque as suas culturas também são fortes. Por isso que nós temos que investir na nossa cultura, nos nossos valores. Portanto, para que tenhamos uma nação forte, quando nós olhamos para o mundo, nós olhamos para países como os Estados Unidos, o Trump diz-nos Make America Great Again, tornar a América grande de novo, que ele sentia com a administração Obama, a América enfraqueceu. Quando nós olhamos para a China, olhamos para a Rússia, então, eles têm como prioridade os seus valores, os seus princípios. É isso que faz qualquer nação ser forte, ser grande. Portanto, é o que nós temos de trabalhar aqui. A nossa cultura, nos últimos tempos, tem perdido o valor consideravelmente. Portanto, esse é um aspecto fundamental. Falava-se aqui de cantores, de músicos, jovens, essa nova geração.
Portanto, eu vejo que neles há essa vontade. Há essa vontade. Mas não basta só ter essa vontade. É preciso que tenhamos, no âmbito da educação e cultura, tenhamos uma política orientadora. O que é que nós queremos? No âmbito da juventude, o que é que nós queremos? Qual é o nosso o top? Qual é o nosso foco? Onde é que nós queremos atingir com a nossa política a nível cultural, artístico e não só? Portanto, é a política que define. Então, nós temos que sentar, olhar para o nosso país de uma forma desapaixonada e traçamos um programa que eu costumo a dizer, é um plano master para o país, uma agenda do país, em que no âmbito da cultura nós queremos isso, no âmbito da justiça nós queremos atingir este objetivo, e assim no âmbito, por exemplo, do emprego, que nós queremos, ou emprego jovem, digamos assim, onde é que nós queremos atingir, como é que vamos fazer face a esse desafio. Então nós temos que, é a política que vai decidir. Agora, esse intercâmbio, por exemplo, dei o exemplo aqui do intercâmbio de Santo Lavungo, o projeto Santo Lavungo, que traz o garrido mais a camada jovem. É bom, é bom. E como esse, há outros. Portanto, há jovens que começam a cantar em crioulo for, mas cantam mal. Por exemplo, eu dou o exemplo do programa Anda Pligo. É um bom programa, incentiva, mas, a mesma forma, igualmente ensina de uma forma errada. Porque eu penso que no final deste programa devia haver alguém que conhecesse o crioulo for, né, e pudesse fazer correção da coisa, porque durante o programa há algumas pessoas que não sabem falar e falam mal, e nós que estamos em casa acompanhando o programa queremos aprender, vamos aprender de forma errada. Então tinha que haver alguém que pudesse orientar. Essa palavra, quando eu estava a fazer essa passagem, alguém falou isto, não é assim que se pronuncia, não é assim que se diz. Então é assim dessa forma. Porque nós até podemos fazer de forma individual, mas quando nós estamos a falar de um país, as autoridades têm que assumir essa responsabilidade. O Ministério da Educação e da Cultura tem que assumir um papel deles. A direção da cultura tem que funcionar, né? Mas, infelizmente, as instituições andam ainda adormecidas, né? E acontece, isso passa. Porque eu até posso ter essa vontade de fazer, mas nós não temos, o nosso crioulo não está padronizado. Então, cada um fala aquilo que apetece, o que vem na alma. Falou-se aqui do Flente, eu também, quando escutei essa música, eu disse, pá, o meu tio lá em casa disse, não era a melhor forma de dizer, realmente era o E, sabe? E naturalmente, e é preciso também, independentemente disso, que não há essas condições, que os jovens realmente vá à procura de pessoas que entendem, que sabem, que possam orientar e ajudar para poder melhorar, portanto, o seu trabalho. Portanto, no âmbito desportivo, nós vimos ainda o exemplo que eu dei ainda dos Jogos Juvenis, onde nós tiramos, saímos com 11 medalhas, acredito eu, 11 medalhas. Portanto, é um efeito que nós nunca tínhamos alcançado a nível do desporto. Portanto, é preciso que haja mais investimento. Portanto, fez-se os polos desportivos, distribui-se a bola, mas não é suficiente. Porque esse do bola eu tenho que ensinar a jogar, como é que se joga. Os polos desportivos, há quadra para basquete, para outras modalidades. Nós queremos competir, porque hoje há um espaço para ganhar experiência. Nas competições internacionais não se ganha experiência. É competir para ganhar medalhas. Está no topo. Então, não basta só fazermos... É preciso criar condições, criar as infraestruturas, mas mais do que isso é o capital humano. Investirmos nas pessoas, nos atletas. Nós temos esse grupo de atletas agora que terminou esses jogos com bom resultado. Daqui a 2 anos, será que estamos a preparar para eles mudarem, estar numa outra fase? Porque provavelmente já não terão a idade que como manda a regra dos jogos, são jogos juvenis, 14, 16 anos, e estamos a preparar a outra camada? Ou quando é que está próximo do jogo que nós vamos organizar aqui para estar a treinar, correr e fazer não sei quanto? Não. Nós fomos humilhados pela Angola, a seleção angolana de futebol, como pareceu até um jogo da Alemanha e Brasil, né? Mas em nossa própria casa, o que é que faltou? O que é que falhou? Mas até hoje
ninguém assumiu isso, ninguém, de facto, veio justificar o que falhou. Portanto, recuperamos no outros jogos, frente a Portugal, não sei quando, mas é preciso, nós temos que assumir, nós enquanto dirigente, enquanto país, nós temos que assumir, temos que dizer às pessoas o que falhou. Então, a nível da cultura ou da arte, das artes, arte plástica, artesanato, e não só, portanto, tem surgido muitos trabalhos, há várias novas gerações de pintores, mas como eu digo sempre, é preciso investir na juventude. Não foi o lema do ano passado da União Africana, Dia Internacional da Juventude, este ano é o Espaço Seguro para os Jovens, nós temos que investir na juventude, porque a juventude, disse aqui na introdução, é a força motriz do país, é a esperança de qualquer nação. Então, é nela que nós temos que apostar na juventude, olhar para o desemprego, olhar para as necessidades da juventude, o que elas precisam, a questão da universidade. Hoje nós temos muita gente que não consegue entrar para a universidade devido ao preço de propina e tudo, aquilo que eu já mencionei aqui antes. Portanto, é preciso investirmos na juventude. Sem a juventude, e depois é bom fazermos esse intercâmbio, porque nós pode haver juventude sem os mais velhos têm experiência e nós temos energia. Como é que nós vamos conciliar esses dois aspectos? Porque temos a energia da juventude que pode fazer tudo e quer tudo, não sei quando. E os mais velhos que têm experiência, que vai dizer, não, ele vai orientar. Você tem energia, mas calma aqui, se você correr até X etapa, essa energia pode esgotar. Então, eles vão nos orientar, vai dizer que deve ser isso, assim como estava a dizer no aspecto musical, que deve haver esse intercâmbio, não só no aspecto cultural, mas em todos os outros aspectos, no espaço, mesmo a nível de política, a nível de outros setores, administração pública, não sei quanto, é preciso haver esse intercâmbio. Nós, a juventude, nós não queremos tomar o lugar dos mais velhos. Nós queremos trabalhar em parceria, em colaboração, porque o país é nosso e nós todos temos esse dever de contribuir para o bem-estar de todos. Exatamente. Bem, vai-se aproximar o dia 7. Vamos nos aproximando cada vez mais deste dia 7 de outubro, não é? Como embaixador da juventude no Espaço Lusófono, falando basicamente da juventude de São Tomé, é aquela que vai participar ativamente no dia 7. É considerado o dia da festa, o dia de grande importância relevante para a nação são tomense. Neste caso, fale-nos, na sua visão, qual seria a sua mensagem para a juventude no que toca o dia 7? Qual seria o comportamento da juventude para este dia? Não, é o seguinte, o processo eleitoral, o processo eleitoral, eleição e tudo mais, é um processo que envolve todo o cidadão do país. E naturalmente, porque a juventude é a maioria, portanto, ela quem decide. E qual é a mensagem? Portanto, a mensagem é dizer aos jovens que nós temos que nos implicar, tanto para aqueles que estão a nível dos partidos políticos, as suas diferentes forças políticas que nós temos no país, e para aqueles também que não estão, porque não é exigido a todos os jovens que façam política, mas é importante que todos os jovens tenham opinião política, porque as decisões que serão tomadas ou que são tomadas pelo dirigente vai afetar cada um de nós. Por isso que nessas eleições aqui, como eu dei exemplo de alguns países onde tem países africanos que não é a tradição. A tradição nós encontramos pessoas de 60, 50 anos a fazer política, porque depois da sua vida profissional, então ele regressa para a política como um lugar se calhar para descansar. Mas hoje não é essa abordagem que se faz a nível, não é essa abordagem que se faz a nível de política, mesmo a nível do continente. Portanto, é preciso que nós impliquemos mais e de uma forma responsável.
porque nós hoje temos maior elementos, temos conhecimentos, temos maior acesso à informação, então podemos fazer realmente a diferença, fazer uma eleição, portanto a campanha vai iniciar no dia 21, fazer uma eleição ou mesmo antes da própria eleição. A própria campanha deve ser conduzida de forma pacífica, tolerante e, mais do que isso, apresentar às pessoas os programas, os seus programas de governo. Portanto, e os jovens que estão implicados, para esses jovens diretamente que estão implicados nos partidos políticos, em que eles possam lá conquistar os seus espaços. Porque o espaço não se dá, as pessoas vão conquistando. Então, para conquistar é preciso fazer o quê? Mostrar o trabalho, estar preparado. E quando é colocado à disposição, então que a pessoa agarre essa oportunidade e mostre realmente que está preparado para desempenhar essa ou aquela função. Portanto, para o dia 7, nós, os jovens, e não só, nós temos que aderir às eleições, devemos dirigir-nos à urna, né, às assembleias de voto e exercer o nosso direito enquanto cidadão. E isso, mais do que tudo, é pensarmos no bem-estar do país e de todos nós, porque o nosso futuro é que está em jogo. As eleições do dia 7, depois dessas eleições, portanto, a vida continua. E eu apelo mais aos jovens, ou mesmo às pessoas, porque eu percebi aqui que nós dormimos muito. Chamamos a atenção, às vezes, a responsabilidade depois de um mandato. A democracia não é isso. A democracia é o envolvimento, o engajamento da sociedade, do cidadão para com a classe dirigente. Porque, como eu disse, as políticas que as pessoas foram fazendo vão afetar-nos a nós. E nós não podemos estar esperando de 4 em 4 anos para dizer que está mal ou que está bem. Nós temos oportunidade durante todo o tempo para poder questionar. Então é isso que nós temos que fazer. Nós temos que engajar mais, temos que implicar, temos que criticar, temos que falar, temos que elogiar e dizer que está bem quando está bem e dizer que está mal quando está mal. Qual seria o seu apelo final para a nossa juventude? Sim, eu não gostaria de terminar sem falar sobre o desemprego jovem atualmente na sociedade. Então, tendo em conta que nós estamos próximo das eleições legislativas, táticas, portanto, nós é preciso ter o próximo governo, quem der continuidade, não sei quanto, bom, o governo das urnas dia 7, portanto, ter uma atenção a essa questão. O desemprego jovem hoje é preocupante, ronda por voltas de 12,5%, é complicado. Para um país que diz ser maioritariamente jovem, e essa taxa de desemprego é preocupante e temos que encontrar alternativas. Portanto, fala-se de programa de empreendedorismo, formações. É preciso nós acabarmos com essa teoria e agirmos na prática. Um empreendedor não vai levar 1 ano, 2 anos para poder implementar seu projeto. Ele está sempre a pensar, está sempre a imaginar. É preciso fazer acontecer agora. Portanto, e depois, se nós tivermos um programa verdadeiramente de empreendedorismo, onde que vai permitir aos jovens criar seu autoemprego e empregar outros jovens. Portanto, e assim estariam a contribuir para o país e para o desenvolvimento da própria economia. Portanto, depois a questão da educação, da formação é importante. Estava a falar com um jovem, ele questionou, mas tanto desemprego, jovens continuam, termina 12º ano, não há trabalho. E a gente vai estudar para quê? Bom, o que é importante é, independentemente de haver emprego já, mas é preciso formar as pessoas bem formadas, porque nós podemos conquistar aqui, porque o objetivo, quando se forma um indivíduo, não é, porque o papel do Estado, e sobretudo o nosso Estado, não é para empregar as pessoas como se tem aqui, porque o Estado é o maior tecido empresarial, tecido, sim, econômico, que absorve mais empregados. É preciso nós quebrarmos esse tabu, digamos assim, porque tem que abrir o espaço, a economia, com que o setor privado possa funcionar. As iniciativas empreendedoras, os jovens que é a força da nação.
tem que empreender, mas para isso tem que haver políticas bem direcionadas, comprometidas. Depois de formação, está aí o valor que eles precisam para poder abrir ou avançar com seus negócios. E a formação é importante. Por quê? Porque um jovem, quando é formado e bem formado, ele pode concorrer aqui, concorrer a nível internacional. Eu divulgo sempre bolsas de estudo, diferentes redes que eu pertenço, bolsa de estudo, oportunidade de emprego. Eu partilhei há pouco há dias uma oportunidade para trabalhar na parceria nacional para a água, mesmo a nível regional, com o Global Water Partnership na África Central. Jovens não sabem língua, não sabem francês e não podem concorrer. Então, é preciso nós capacitarmos. Quando um jovem está bem capacitado, ele está disponível, está apto para trabalhar aqui e trabalhar em qualquer parte. Porque nós somos cidadãos do mundo. Nós não fomos feitos para estar aqui, mas fomos feitos, sim, para servir o país em primeiro lugar, mas se não há oportunidades aqui, nós podemos abrir, criar navegar em outros mares. E, claro, seja nos países lusófonos, seja nos outros países, o mais importante é que nós tenhamos bem a trabalho, então estamos em condições de concorrer, concorramos e ganhamos e, portanto, vamos dar a nossa contribuição. Muito bem. E, para dia 7, uma vez mais, eu faço esse apelo para todos nós, a juventude, e não só dirigimos a urna e exercer o nosso direito de voto. E que, durante essa campanha, os diferentes candidatos, os partidos apresentam os seus programas, que nós façamos uma campanha responsável, pensando nas pessoas, né, para não criar nós não queremos que aconteça, porque nós temos aqui a nossa cultura de paz. Penso o exemplo, que, inclusive eu exibo aqui para os meus países, quando nós estamos na reunião a nível regional, eu exibo para os meus países que nós somos um país tradicionalmente democrático e, se calhar, dos mais democráticos da nossa região, no espaço onde nós estamos, da África Central. Portanto, a mensagem é essa, para que a juventude perca realmente a esperança. É preciso nós continuarmos a nos capacitar, a insistir, e assim vamos conquistando os nossos lugares. O apelo para que tenhamos uma época eleitoral de paz, isto porque a mensagem que é transmitida pela Embaixada da Juventude no Espaço Lusófono é que São Tomé e Príncipe, no que toca à lusofonia, é um dos países mais democráticos, então que tenhamos esta teoria tradicional em prática para que estas eleições corram da melhor forma possível. Palavras do embaixador da Juventude para a Paz na Lusofonia, Romilson Silveira, o nosso convidado de hoje sobre o tema a juventude no espaço lusófono, que significa dizer a juventude para a paz no espaço lusófono. Voltamos para breve. Um abraço e até breve.